Olá pessoal, boa noite, Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos todos os dias a partir das 23 horas com uma leitura da Bíblia, Nós estamos lendo a Bíblia. O projeto nosso é chegar a Apocalipse, Todos os dias um capítulo da Bíblia. E nós concluímos ontem o capítulo 24. Nós vamos entrar hoje para o capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25, ok? Então, o capítulo 25, ele vai do versículo 1 até o versículo 6, fala de Quetura, uma segunda mulher de Abraão. Do versículo 7 até o versículo 11, fala da morte e do sepultamento de Abraão. Do versículo 12 até o versículo 18, fala dos descendentes de Ismael. Do versículo 19 até o versículo 26, fala de Esaú e Jacó. E do versículo 27 até o versículo 34, fala da primogenitura. Ok? Vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, aprendendo contigo, Senhor. Pedimos a revelação do Espírito, Senhor. Pedimos para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, entender, discernir, para que nos possa ser revelado, Senhor Deus, através do Teu Espírito, Senhor, aquilo que está oculto aos nossos olhos, Senhor Deus, na palavra, Pai. Fala conosco poderosamente, é o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus aos irmãos que estão comigo, Irmã Nathalie, glória a Deus, o Wellington, a nossa irmã Apolônia, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E os demais irmãos também que vão participar dessa live ou que vão assistir depois. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Então, olha só, capítulo 25, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura, Quetura, Q-U-E-T-U-R-A, Quetura. Sara tinha envelhecido e tinha morrido, tinha partido, como nós já lemos em capítulos anteriores. Então, olha só, diante da aliança judaica das obras, Quetura, a gentia, aparece agora com seus filhos. Deste modo, apresenta-se como o futuro, Você vai entender. Então, olha o que diz a palavra no versículo 2, a qual deu à luz a Zirá, Jocsã e Medã, e Midian, e Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim e Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Então, olha só, é provável que Abraão tivesse entre 140 e 150 anos quando lhes nasceram esses filhos. Portanto, concluímos que o rejuvenescimento dado a Abraão pelo Senhor com respeito ao nascimento de Isaque durou muitos anos. Mas o que, sem dúvida, assim foi. Com Deus, todas as coisas são possíveis, e isso já tem acontecido às nações da terra, as quais
Quétura e seus filhos representam. Serão levantados como filhos de Abraão e receberão a sua herança, o que é óbvio, fala da igreja, não é? Então veja só, Sara, não é, teve Isaac, e Isaac fala de Israel, não é? Enquanto essa Quétura, que é uma mulher que não é, inclusive, hebreia, ela não é da descendência de Abraão, era uma mulher gentia, tá certo? Então, ela tipifica, ela aponta a igreja e aponta também seus filhos, também descendentes de Abraão, aponta para a igreja e as nações que são nações gentias, que também farão parte dessa bênção e dessa aliança de Abraão, ok? Então, tudo na Bíblia tem um significado, tem um simbolismo. Aleluia. Versículo 5 diz assim: porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Só o filho do Espírito pode ser herdeiro das promessas. Aleluia. Versículo 6 diz: e aos filhos de suas concubinas deu Abraão dotes, ou seja, presentes. E vivendo ele ainda, os afastou de Isaque, seu filho, enviando-os para o Oriente, a terra oriental. Então, olha só, há uma diferença grande entre os simples dotes e toda a herança. No sentido natural, o mesmo é válido. Os que seguem o caminho da cruz não podem ser companheiros daqueles que seguem o caminho da carne. Olha só, é importante a gente falar aqui, tá certo, que Isaac, ele é o filho primogênito. Além da Bíblia colocar ele como filho do Espírito, ele também é o filho primogênito. Então, o filho primogênito sempre herdava tudo, e os outros filhos terminavam por ser servos, tá certo, daquele irmão que era o primogênito, tá? Então, mas Abraão aqui ele fez a separação, ele mandou esses filhos para o Oriente e ele deixou Isaac praticamente sozinho, porque não podia ter mistura naquilo que Deus tinha como propósito a partir de Isaac, que seria a nação pela qual viria o Senhor, o Salvador de toda a humanidade. Morte e sepultamento de Abraão, versículo 7. E estes foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Aleluia. E expirou o espírito, morrendo Abraão em boa velhice, ancião, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Abraão nasceu uns 2 anos depois da morte de Noé, e era contemporâneo de Sem, filho de Noé, por muitos anos. Poucos homens na história provocaram impacto no mundo como fez Abraão. O que caracteriza sua pessoa e sua vida era a fé. E falamos da fé em Cristo e do Cristo que viria redimir os filhos caídos da raça perdida da raça que se perdeu de Adão. Como Paulo, Abraão poderia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, na herdade de Efron, filho de Zoar o Eteu, que está em frente de Maré, o mesmo local aonde Sara foi sepultada. É agradável ler que Isaque e Ismael estiveram juntos ao sepulcro de seu pai. Aqui há conotações proféticas, e isso literalmente acontecerá na era do reino vindouro. O que significa isso? Que nós teremos a descendência de Abraão juntas, porque nós teremos, queridos, judeus,
junto com muçulmanos, muçulmanos cristãos e judeus cristãos, junto com a Igreja de Cristo, como um só povo. Entende isso? Então, é isso que tipifica aqui. Obviamente, o muçulmano sem Cristo não é salvo. Obviamente, o judeu sem Cristo não é salvo. E o qualquer homem sem Cristo não é salvo. Então, quando ele fala aqui de Ismael e Isaque, ele apronta para essas duas descendências de Abraão. Aleluia! No reino vindouro. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Beer-Lahai, o poço do vidente que me vê. Deus abençoou Isaque, mas não é mencionado nada quanto ter abençoado os outros filhos de Abraão. Isaque foi abençoado, toda a bênção esteve aqui sobre Isaque. Descendentes de Ismael, versículo 12. E essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que deu à luz Agar, a egípcia, serva de Sara. Então Ismael, ele teve toda a oportunidade de servir a Deus, tá? Mas infelizmente ele escolheu outro caminho. A Bíblia não fala que Ismael serviu a Deus, tá certo? Um descendente de Ismael futuro, não é? Que é o Maomé, tá certo? Ele fala que teve uma revelação do anjo Gabriel e daí surgiu essa religião chamada religião muçulmana, não é? Mas Ismael em si não foi alguém temente a Deus, ao Deus de Abraão, como foi Isaque. Versículo 13. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar e Adibeel e Misbição, e Misma, Duma, Massa, Haddad e Temá, e Getur, Nafis, Kedma. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os nomes das suas vilas e por seus acampamentos, 12 príncipes com suas famílias. Estes foram os anos de vida de Ismael, 130 anos, e ele expirou o espírito e morrendo foi congregado ao seu povo, e habitaram em Ávila até Sur, que está em frente do Egito, como quem vem da Assíria, e morreu na presença de todos os seus irmãos. Então, Ismael, ele é o cabeça do povo árabe, o qual, infelizmente, ao menos a maior parte, escolheu o caminho da incredulidade, ao rejeitar Cristo. Como sempre é o caso, uma deidade falsa preencheu este vazio. Essa deidade falsa essa deidade falsa, no caso, ela que não é falsa, porque na realidade eles dizem que invocam ao Deus de Abraão, eles chamam o Deus de Abraão, o Deus que os crentes chamam de Jeová, eles chamam de Alá, não é? Eles falam que é o mesmo Deus de Abraão, eles falam sobre a descendência de Abraão e eles dizem que Ismael é o primogênito e é o descendente, tá? Mas eles rejeitaram Moisés, não é? Na realidade, Moisés não é o libertador, porque o que acontece é o seguinte: esses dois irmãos eles tomam caminhos diferentes, tá certo? Eles tomam caminhos diferentes. Então, a partir de Abraão, tá certo? A partir de Abraão, nós vamos ter Isaque e Jacó, as 12 tribos, tá certo? As 12 tribos que vão para o Egito são escravizadas e dali surge Moisés, tá certo? Que é o libertador, e Moisés se torna o profeta maior dos judeus.
enquanto que este outro povo segue um caminho diferente e no meio deles surge um profeta chamado Maomé. Tá? Eles não têm Maomé como uma divindade, não é uma deidade. Maomé não é tido como um deus na religião muçulmana. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. O Deus que eles adoram é Alá. Agora, para eles, o profeta maior, o maior homem que já existiu como profeta foi Maomé. E eles nivelam Cristo à qualidade de profeta. Eles não desmerecem a Cristo no sentido de falar que Cristo não era de Deus, que Cristo não era um homem de Deus, não. Eles veem Cristo como um profeta, respeitam Moisés como um profeta, respeitam Cristo como profeta, mas eles não creem em Cristo como filho de Deus. Assim como o judeu é semelhante ao judeu. Tá certo? Então eles creem que Ismael é o herdeiro, né, da terra da promessa, e por isso essa guerra entre muçulmanos e judeus. E depois entrou os palestinos, né, que na realidade esses palestinos são os filistinos, os filisteus, que eram inimigos que depois se convertem ao islamismo, não é? Se tornam muçulmanos e também se tornam aí herdeiros de Ismael e perseguidores também do povo de Deus, tá? Então, eles têm a deidade deles é Alá, tá certo? Ok? E Alá, ele se tornou profeta deste povo árabe, tá certo? E depois veio a religião muçulmana, o Islã, que até hoje eles seguem, o caminho de eles irem a Deus é por Maomé. O caminho do judeu ir a Deus é pelas leis de Moisés. E o caminho de nós cristãos irmos a Deus é por Cristo, que é o Filho de Deus. Ok? Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, ok? Isaque é aquele que nasce do Espírito, da ação de Deus. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã-Arã, irmão de Labão Arameu. Labão Arameu, ele é mencionado aqui simplesmente porque ele desempenhou um papel proveniente com respeito a Jacó, não é? E a Jacó, filho de Rebeca, não é? Que ele vai lá dificultar a história de Jacó, entendeu? Com Raquel. Mas Labão tipifica o mundo, não é? E até mesmo na condução de trazer Rebeca, como eu falei ontem, ele tenta dificultar Eliezer de trazer Rebeca, dizendo que Rebeca ele vai na frente e Rebeca vai depois. Versículo 21. E orou Isaque insistentemente ao Senhor por sua mulher, que era estéril, não é? Então, olha só como as mulheres de Deus da Bíblia passaram por processo de esterilidade, dificuldade de engravidar. Na realidade, por que isso? Não é? Por que isso? Porque aquilo que foi gerado por elas, né, seus filhos, deveriam ser algo vindo da parte de Deus, não é? Da parte de Deus. Nossos filhos são bênçãos de Deus, é Deus que nos dá nossos filhos. Então, mulheres que tiveram dificuldade de gerar seus filhos, não é? E precisaram buscar esses filhos em oração, não é? Sabem e têm a certeza que esses filhos são provenientes da mão de Deus e não da força humana. Aleluia! Ou não do acaso. Por exemplo, nós temos a nossa Natália, que foi pedida em oração ao Senhor, e nós temos a certeza absoluta que ela veio de Deus. Deus respondeu nossas orações, não é? E nos deu ali a Natália. Diante das orações, nós passamos por dois processos de esterilidade também, de diagnóstico de esterilidade. A minha esposa, ela tinha um tumor na cabeça, e esse tumor, de alguma forma, afetou essa questão da
fertilidade dela, tumor que a gente só descobriu muitos anos depois, ok? Então, a Natália foi algo vindo da parte de Deus, como nós cremos que o Davi também foi, amém? Então, olha só, e ele orou insistentemente ao Senhor, e o Senhor aceitou a oração dele. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia. Então, oração insistente. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não ora uma vez só, não. Não entra nessa história de que orou uma vez, Deus escuta e Ele atende, Ele sabe, você não precisa orar. Na realidade, Deus quer que você se dedique à oração, se dedique ao clamor, seja insistente. Peça a Deus, que Deus vai responder tua oração. Versículo 22 diz, e os filhos se combatiam dentro dela, não é? Ela carregava gêmeos dentro do ventre. Duas forças lutavam dentro dela. Aleluia. Entende? Eram duas naturezas. Entende? Inclusive, isso até tipifica o que acontece dentro da gente. Muitas vezes, duas naturezas lutam dentro de nós, a carne e o espírito. A carne aqui é tipificada por Esaú e o espírito por Jacó, não é? Apesar de ter esse nome que não é muito sugestivo de carne, mas é isso que a palavra mostra. Aleluia. E disse Sara, né? Aliás, Rebeca, se é assim, porque eu vivo, porque ela sentia muitas dores. E foi perguntar ao Senhor. Versículo 23. E lhe respondeu o Senhor, duas nações há no teu ventre, e 2 povos serão divididos desde as tuas entranhas. Olha só, essas duas nações eram os edomitas e os israelitas. Com o nascimento de Esaú e de Jacó, elas estariam separadas e divididas, inclusive seriam hostis uma com a outra, porque não teriam nada em comum. Um tipificaria o espírito e a outra a carne. E olha o que diz, e um povo será mais forte do que o outro. E diz mais, e o maior servirá ao menor. Então, qual é o maior? Aleluia! O maior servirá ao menor. Quem é aparentemente mais forte é a carne, mas a carne serve ao espírito. Aleluia! Glória a Deus! Jacó era o menor, ele seria o mais forte, ok? Porque o Senhor era com ele, porque ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Aleluia! Então toda pessoa nasce com uma natureza pecaminosa, que a faz maior. A natureza divina chega ao crente pela conversão e ela começa menor, entende? Então, é a natureza pecaminosa e a natureza espiritual, a natureza divina. Então, a nossa vida, quando a gente chega na presença do Senhor, a gente chega com a natureza pecaminosa muito grande. E o que é que vai acontecer quando a gente se converte? Essa natureza menor começa pequena, mas depois ela toma toda a nossa vida e ela substitui essa natureza pecaminosa. Aleluia! É assim que acontece e é isso que aconteceu no ventre de Rebeca e mostra para nós, ou tipifica para nós, o que acontece muitas vezes dentro de nós. Versículo 24 diz, quando se cumpriram os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo ele peludo, como um casaco, e chamaram o seu nome de Esaú, que significa o peludo, que falava, tá certo, da sua quantidade de pelos. Versículo 26, e depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Jacó agarrado ao calcanhar de Esaú, tá certo? Explicando isso aí, no nascimento, representa o crente tentando ganhar a supremacia espiritual por meio da carne e não do espírito. O que caracterizou Jacó por muitos anos. Ele foi alguém que tentou pela força conseguir as coisas.
E na realidade nós não conseguimos pela força, mas pelo Espírito. E foi chamado o seu nome Jacó, que significa algarrado pelo calcanhar, suplantador, oportunista, trapaceiro e muitos nomes negativos. E era Isaque da idade de 60 anos, quando ela os deu à luz. E sabe, irmãos, é importante refletir isso aqui, porque muitas vezes quando casamos jovem, não é? A gente espera que a esposa tenha filhos com jovens. Então, o que eu quero falar para você é que essa oração de Esaú por Rebeca não foi uma oração atual, daquele momento, mas eram orações que ele vinha fazendo no decorrer dos anos, tá? Eu não me lembro, a Bíblia não faz menção da idade de Isaac quando ele conheceu Rebeca, não é? Não fala, não faz menção da idade quando Isaac conheceu Rebeca. Pelo menos eu não me lembro dessa menção aqui, não é? Nessa menção, tá certo? Abraão, versículo 20, capítulo 24, Abraão era velho e bem adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Disse Abraão ao seu servo Eliezer, não fala da idade de Abraão, quando ele mandou, não é, buscar Rebeca, porque pela idade de Abraão a gente podia calcular a idade de Isaac, né? Mas vamos dizer que Isaac foi um jovem que, vamos supor aqui, 40 anos de idade. Pelo menos fazia aí pelo menos 20 anos que Isaac estava orando para ser pai, entendeu? Porque quando nasceu seus filhos ele tinha 60. Eu acredito que Isaac ele se recasou com Rebeca quando ele já era de uma certa idade, um homem dos 40 anos de idade. Não muito jovem, não um moleque ainda, mas um homem depois dos 30, ok? Pelo menos essa era a maior idade do povo naquela época, tá certo? Inclusive na época de Cristo. Então um homem de 30 a 40 anos de idade, então no mínimo aí uns 20 anos de idade, ele orou para que viessem os seus filhos com 60 anos de idade. Então mostra uma perseverança em oração também. Versículo 27. A primogenitura. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem dentro da caça, destro, habilidoso na caça, homem do campo. Jacó, porém, era varão quieto, que habitava em tendas. O texto hebraico original descreve Esaú como um homem selvagem, um homem indisciplinado, um homem rebelde, e Jacó como um indivíduo tranquilo e mais maduro, não é? Este era mais sensível, diligente, responsável e pacífico. Versículo 28. Amou Isaque a Esaú. Houve uma preferência paterna de Isaque por Esaú a Jacó, não é? O que assinala um desvio de caráter em Isaque, o que lhe traria muita tristeza. O Espírito Santo, na Epístola aos Hebreus, chama Esaú de uma pessoa perversa, porque é aquele que vendeu a sua primogenitura. Não é? Então, a Bíblia fala que Isaque, ele preferiu Esaú, não é? E diz mais, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Então, olha só, é como se Isaque tivesse ali sendo comprado pelo filho mais velho por conta das caças que trazia. Ele agradava sempre ao pai. Versículo 29 diz, Jacó cozeu uma sopa, tá certo, em uma panela, e voltando Esaú do campo e estando cansado, com fome, faminto, hipoglicêmico, e estando cansado, versículo 30, disse Jacó, rogo-te que me deis a comer. Ele pediu a Jacó para comer deste guisado vermelho, pois estou muito cansado. Por isso foi chamado seu nome Edom, Esaú, pai dos edomitas.
Versículo 31. E Jacó respondeu: Me vende hoje a tua primogenitura. Preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. A primogenitura deste tratava-se então de algo essencialmente espiritual, pelo que Esaú não tinha respeito nem interesse. Muitas vezes a gente observa os nossos filhos como um filho é mais espiritual e valoriza as coisas de Deus, as coisas mais espirituais, enquanto outros valorizam mais o natural. Esaú era aquele camarada que valorizava mais as coisas naturais, enquanto que Jacó valorizava mais as coisas espirituais. Tanto é que Esaú não estava nem aí para a herança que o pai estava deixando para ele. Ok? Então ele simplesmente, essa herança era a terra de Canaã, ao qual tomariam posse centenas de anos no futuro. Refere-se à posse da bênção da aliança, que incluía a descendência dele, a qual seria as estrelas do céu, e de fato que todas as famílias da terra seriam benditas através dele, mas ele não valorizou isso. Além disso, havia uma autoridade do progenitor da semente prometida, que era a bênção maior de todas e se referia a Cristo. Todo primogênito é um tipo de Cristo. O primogênito deveria receber a primogenitura, e Esaú era o primogênito. Versículo 32. Então disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que, pois, me servirá a primogenitura? Esaú trocou a riqueza futura, ele trocou a glória de Deus, ele trocou as bênçãos espirituais por uma satisfação carnal na hora. Simplesmente por uma necessidade no presente, por uma necessidade temporária. Ele não tinha interesse algum pelas coisas de Deus. Ele não tinha interesse nenhum pelas coisas espirituais. Portanto, ele perdeu a primogenitura, porque não era nada para ele. Tem pessoas que Deus não é nada para essas pessoas. E isso é triste. Mas essas pessoas terminam perdendo aquilo que poderiam ter um dia. Versículo 33. Então disse Jacó: Jura-me isso hoje. E lhe jurou, e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Jacó, embora com um caráter deplorável, valorizava a bênção divina e eterna. E se ele se colocasse nas mãos de Deus, a profecia comunicada à sua mãe antes do nascimento teria sido cumprida nele, sem a degradação e o sofrimento das suas maquinações. É o que eu já preguei sobre isso, eu sempre disse isso. Jacó não precisava agir pela força como ele agiu. Ele não precisava comprar primogenitura, ele não precisava enganar o pai, porque Deus ia fazer com que tudo isso caísse na mão dele. Ele ia ter esse direito. Isso ia ser dado a ele, mas ele tentou ajudar a Deus. E por isso, querido, ele sofreu bastante, penou bastante, entende? Então, quando a gente tenta tomar o lugar de Deus, a gente sofre, a gente perde, sabe? A gente, em vez de conquistar as coisas que Deus já vai nos dar gratuitamente, em vez disso, a gente termina perdendo, atrapalhando e demorando o cumprimento da bênção. Versículo 34. Então Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, se levantou e se foi, e assim menosprezou Esaú a sua primogenitura. O coração natural não atribui valor às coisas de Deus. Queridos, isso é fantástico, isso é verdadeiro. Um homem que tem um coração carnal, um homem que tem um coração natural, e quando eu estou falando homem, é homem e mulher. Um homem que tem um coração carnal, um homem que tem um coração natural, não atribui valor às coisas de Deus. Só pensa no dinheiro, só pensa nas coisas naturais, só pensa na carne, só pensa nos prazeres mundanos.
como se pode ver evidenciado pela escolha feita por Esaú, para o coração natural, as promessas de Deus são algo vago, sem valor, sem poder. Simplesmente pela visão não se conhece Deus. Tem que conhecer Deus pela fé, pelo Espírito. Ao que os inconversos não podem ver, não dão valor algum. E assim foi com Esaú. E quando você não dá valor, querido, você perde. Você perde as bênçãos de Deus. Então, eu quero que fique gravado hoje no teu coração, e para você que vai assistir essa live depois, em outro momento, isso. O coração natural não atribui valor às coisas de Deus. Essa é uma grande verdade, sabe? O coração natural não pode atribuir valor às coisas de Deus. Isso foi evidenciado na vida de Esaú. Para um coração natural, as promessas de Deus são sempre algo vago, algo sem importância, algo que nunca vai vir. Que você possa ter um coração mais espiritual, em vez de um coração natural. Espero que você tenha gostado desta leitura da palavra do Senhor, que tenha aproveitado, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amanhã nós vamos para o capítulo 26, esse foi o capítulo 25, e de capítulo em capítulo a gente vai lendo a palavra de Deus, vai aprendendo mais e vai se fortalecendo mais do Senhor e tendo as revelações de Deus. Que Deus abençoe você, te dê uma madrugada abençoada, em nome de Jesus.